Olá, que a paz de Deus esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Saiba que esse programa é uma graça, é um privilégio. Ele nasceu no coração do nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. É ele que está sempre lá no seu cantinho, recolhido para meditar a palavra de Deus todos os dias. Essa é a nossa prática de vida. Essa é a prática da Igreja Alexio Divina, se debruçar sobre a palavra do Senhor. Por isso convido você para que juntos, nesse meio de comunicação abençoado, possamos realmente também se debruçar sobre a palavra. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, implorando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz e a Tua direção. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, vinde, Senhor, em nosso socorro, vinde, Senhor, nos abençoar, nos proteger e nos iluminar. Vinde, Senhor, nos dar Tua bênção, Tua graça e a Tua proteção. Vinde porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua bênção nos conduza e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. O estudo de hoje é de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 30. Veja que beleza, a palavra de Deus nos direcionando. Veja que beleza, a palavra de Deus nos guiando. Veja que beleza, a palavra de Deus nos dando a direção. Assim diz o texto sagrado. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. 5 delas eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. As insensatas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Até quero que você risque isso aqui, porque as prudentes, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Mas como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. A parábola, ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é de nos chamar a atenção. Ela é muito exortativa e merece toda uma atenção e uma consideração. Aquilo que nós chamamos de as 10 virgens, 5 eram previdentes ou prudentes e 5 eram imprevidentes ou imprudentes. Você sabe que ser previdente é aquele que se prevê, aquele que se prepara. O previdente, ele é prudente, ele não deixa ao Deus dará. E aqui o Deus dará é uma expressão popular, né? Seja o que vai acontecer, não, no final dá certo, não, no final Deus vai ajudar, cuidado.
Cuidado, porque a gente acaba improvisando, nós temos uma cultura do tudo improvisar e chega a certas situações que a gente vai se dar mal. E o cuidado é, sobretudo, para que no juízo o final ou no encontro final com Deus, nós não fiquemos de fora por falta de previdência e por falta de prudência, mas acima de tudo por falta de vigilância. Porque a mensagem final do versículo 13 é uma ordem. A ordem de Deus, qual é? Vigiai. E por que eu preciso vigiar? Eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, eu não sei qual é a situação. Se eu estou cuidando, meu irmão, eu não vou cair naquilo que vem de imprevisto, naquilo que eu não estou preparado. Tantas tragédias já aconteceram na humanidade por falta de prudência e de previdência, né? É o avião que caiu porque faltou combustível, porque não se previdenciou antes, porque não se parou, porque confiou que daria. É melhor ter sobrando do que perder-se depois porque está faltando. Eu mesmo, meu Deus do céu, que imprudência, doido para chegar em casa, na rodovia, lá na Dutra, né? Vindo lá do Rio de Janeiro, estava pouco para chegar a Canção Nova, Cachoeira Paulista. Tinha ainda um posto, não abasteci. Passei adiante. Quando eu tinha me tocado, era só serra que tinha que subir para poder chegar lá. Quanto mais serra você subia, mais força você bota no carro, né? Mais o motor exige combustível. Eu falei, não chega não. E compensação também não tem posto não, né? Próximo posto que tiver, se chegar lá, já escurecendo, já entrando a noite chegando, e aquela Dutra toda movimentada, com tantas curvas, a minha imprudência. Tive que parar o carro, encostá-lo e chamar o socorro, né? Ainda não tinha acabado, mas eu sabia que ia acabar, então era melhor me providenciar e chamar aquela hora, porque eu estava perto de desses SOS da estrada, do que ainda forçar mais do que eu já tinha forçado a minha imprudência. Estou dando esse exemplo para dizer que nós cometemos tantas outras na vida. E para dizer que nós precisamos realmente ter essa vigilância evangélica em todas as questões da nossa vida. Principalmente aqui nos diz sobre esperar o Senhor. De viver em função do Senhor que vem hoje, do Senhor que não tarda. Ser aquela noiva, ser aquela virgem, ser aquele homem, aquela mulher que espera o seu Senhor chegar. E espera realmente com tudo aquilo que a vigilância se faz necessário. Então, a ordem de Deus é essa, vigiai, e além de levar as lamparinas, por favor, levemos também óleo nas vasilhas. O óleo do Espírito, o óleo da graça, o óleo da prudência, o óleo do mantimento, o óleo daquilo que eu sei que vou precisar, tá? Para que não venha a faltar. Mas o reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamou seus servos, lhes confiou seus bens, uns 5 talentos, outro 2, ao terceiro 1, e a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida, esse senhor viajou. O servo que recebeu 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aí depois de muito tempo, vem aquele ajuste de conta e tudo mais, né? Aquele que recebeu 5 talentos entregou-lhe mais 5, e você sabe, o que recebeu 2 multiplicou 2, e o que recebeu um só, ele enterrou o talento. Por isso eu vou para o versículo 26, porque ele diz assim: o Senhor lhe respondeu, aqui é o Senhor, não é o Senhor Deus, não, é o Senhor dele, tá? Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei, que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor, e o Senhor aqui é o Senhor com S minúsculo, ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Aí o Senhor Jesus que fala agora: com efeito, todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Mas a parábola final, a ordem final de Deus é essa, tá? Que é esse princípio. Qual é o princípio aqui do versículo 29? Todo aquele que tem será dado ainda mais. Opa! Então, se você pegou a graça que você recebeu de Deus e multiplicou a graça, cuidou da graça e multiplicou os seus talentos, você vai ter muito mais. Desculpa, mas quem é preguiçoso, quem não cuida, quem simplesmente na vida vive a vida de uma forma arredia e reclamando, murmurando, até o pouco que tem perde, porque a murmuração, porque a reclamação, porque o azedume faz tudo perder. Mas aquele que se esforça, mesmo com o pouco que tem, a graça lhe será multiplicada. Não se esqueça disto, tá? Sejamos como servo fiel, prudente, que cuidemos do pouco ou do muito. Se for 5, se for 2, se for 1, façamos multiplicar e a graça de Deus não há de nos faltar. Bênção, paz e ternura na sua vida. Eu chamo conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Nós estamos hoje diante de duas belíssimas parábolas nesse capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, uma que é das 10 virgens e a outra que é exatamente aquela dos talentos. Todas elas tratam do fim dos tempos, mas não para nos assustar, simplesmente para nos colocar de alerta sobre alguns detalhes. A primeira delas, aquela que fala das 10 virgens, nós vemos que entre as 10 não tem diferença nenhuma. As 10 são virgens, todas foram convidadas para a festa, todas compareceram, todas levaram as suas lâmpadas, todas dormiram nessa espera longa até que o noivo chegasse, e a diferença surge quando precisa-se de mais óleo e 5 delas não tinham levado mais óleo. Veja como que a desatenção é muito perigosa, né? Não estar prevenido para alguma coisa. Mas aqui, duas coisas importantes. Uma é essa da desatenção. A gente precisa sempre lembrar que o óleo é símbolo da unção, é símbolo da graça. Então não tem oração que baste, não tem prática de misericórdia, não tem prática do bem que baste. Os nossos odres precisam estar de verdade cheios, cheios, cheios desse tipo de óleo, que é a misericórdia, que é o desejo de agir bem, de buscar o próximo, de fazer o bem a ele. E a segunda coisa, a segunda lição séria que nós temos aqui é o que as 5 moças que levaram mais óleo dizem: olha, é impossível, não podemos dar o nosso óleo para vocês. Aparentemente poderia ficar assim, quase que uma maldade, mas por que não quiseram dar? Mas a lição é exatamente essa. Tem momentos que a gente tem que saber dizer não. Sempre quando a nossa fé está em jogo, quando o bem de outras pessoas está em jogo, nós não temos o direito de sair por aí arriscando. E é por isso que quando o assunto é fé, quando o assunto é intimidade com Deus, a gente tem que aprender a dizer não para as coisas que poderiam colocar em risco a chama da nossa fé, a chama do nosso agir bem. E é nessa hora que a gente diz um basta para pessoas que ficam falando coisas que depois só terminam por corroer o coração da gente, que a gente diz não para práticas que às vezes poderiam parecer assim bobas, mas que faz a gente perder tempo e vai ameaçando a chama que é a nossa fé. É importante conservar o coração a salvo dessas coisas. E vejam, o terceiro exemplo é aquele da parábola dos talentos, onde o grande problema é que aqui não é só a desatenção. Tem uma pessoa que, levado pelo temor, termina por não investir o talento que lhe foi entregue e acaba fazendo o quê? Escondendo. A palavra crucial é aquela dirigida a ele, dizendo preguiçoso, mau e preguiçoso. É outra coisa que a gente precisa romper na vida da gente. Maldade a gente não pode conservar de jeito nenhum no nosso coração, mas também precisamos vencer aquelas preguiças que são nocivas, né? Não quer dizer que a pessoa tem que estar o tempo todo agitada, bem disposta, não é isso. Mas que a gente não permita o nosso caráter de querer protelar a prática do bem ou então fugir das nossas responsabilidades, da disciplina que precisamos para que possamos agir bem de acordo com a vontade de Deus. Isso tudo se torna importante porque isso constrói o nosso caráter, o nosso jeito de ser, tanto na bondade dessa primeira parábola, como da não preguiça e da ação nessa segunda parábola, que nos põe diante de uma coisa que Deus deseja esperar. Assim, na verdade, Ele deseja e espera, né, que quando Ele voltar, estejamos assim agindo. E que Deus nos abençoe e nos torne capazes. Senhor meu Deus, me conceda a graça de ser um servo fiel e prudente. Dá-me a graça de ser um servo vigilante, que eu possa vigiar sobre a minha conduta, sobre os meus atos, sobre tudo aquilo que eu faço. Conceda-nos, Senhor, a nós, teus servos, a graça da vigilância,
a graça de sermos prudentes em tudo aquilo que nós realizarmos em nossa vida, para não deixarmos perder a vida, mas sobretudo a vida eterna, porque não vivemos a vigilância. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos a graça de sermos teus servos, fiel à tua palavra, mas que as nossas lâmpadas estejam acesas. Dai-nos, Senhor, o óleo do Espírito. Dai-nos, Senhor, a graça, Senhor, de podermos sempre abastecer a lâmpada do coração com teu amor e a tua bondade. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É sempre bom ter a sua companhia. É sempre bom estar com você meditando a palavra de Deus. Continue a fazer isso na sua casa. E eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.